O garfo de Ofni e Finéias. Nós precisamos ver essa história porque, meu Deus, é muito impressionante como nós podemos ser um Ofni e Finéias na nossa vida como tabernáculo diante de Deus, como sacrifício diante de Deus, e também na sistema eclesiástica nós vemos muito isso, em todo esse denominacionalismo, toda essa cúpula, essa redoma gospel que trabalha hoje em dia como igreja, mas na verdade são impérios denominacionais que não fazem parte daquilo que é a igreja santa do Senhor. E lamentavelmente isso tem causado muito escândalo. Mas o que tem a ver? O que tem a ver com o garfo de Ofni e Finéias? Meu Deus, o que significa isso? Para quem não sabe, a palavra garfo, masler está se referindo a garfo. Maslegot, pode ser também maslegot, no caso seria no plural, garfos, maslegot, os garfos, masleg é garfo. E para quem não sabe e já assistiu às aulas, eu tenho um vídeo gravado, é um pouquinho antigo, mas falo das 5 ferramentas, segundo Êxodo 27:3, 5 ferramentas que são fundamentais para o sacerdote trabalhar ali no altar quando se sacrificava. Se trazia sacrifícios, cordeiros, boi, carne em si, sangue, muito sangue, e ali ele usava 5 ferramentas. Não vou me deter nisso, mas está aqui os cinzeiros, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Veja nesse estudo, porque eu faço um paralelo com os ministérios cinzeiros, eu falo de apóstolos chamados missionários, as pás eu falo sobre os profetas, as bacias, isso aqui é segundo Efésios capítulo 4, tá bom? Efésios 4. Bacias eu coloquei como evangelistas, não dá nem para escrever aqui. Garfos eu coloco como os pastores, o pastorado, pastores. E braseiros eu coloco como os mestres, os doutores. Olha que interessante, os mestres. Se você não conhece o vídeo, vá, procure aí as ferramentas do sacerdote no altar. Está aqui. Por que eu falo essa comparação? Rapidinho. Cinzeiros, porque a cinza era levada fora. A prova que havia remissão é quando se tirava a cinza, já havia remissão e era tirada para fora da cidade, sair para fora. Então, apóstolo, missionário, é aquele que sai para fora. Não existe apostolado ficar usando roupa de grife, com bottom e ficar numa redoma. Isso não é apóstolo. Apóstolo é um missionário que sai para fazer a obra, o que empreende fora, o que deixa até seu país, sua cultura, como o próprio Paulo fez isso. São os missionários, apóstolos. Profetas são as pás. As pás carregavam conteúdo espiritual, as pás carregam, na verdade, a glória do céu. A pá era para carregar literalmente o cordeiro e colocá-lo no meio do fogo. Não podia ser colocado com a mão. Então, se carregava o cordeiro ou o sacrifício e colocava numa pá, todas elas de bronze, e se colocava na grelha ali do altar. Então, por que profetas? Porque pá é conteúdo. Todo profeta sempre tem pá, tem um conteúdo, está carregando algo do céu, está carregando a propiciação, está carregando uma mensagem do céu. É pá. Evangelistas são os que levam o sangue, né? A bacia são os que levam o sangue. Com esse sangue se degolava o animal e se juntava numa bacia. E nessa bacia se juntava sangue para depois o sumo sacerdote espalhar para o povo a expiação com o sangue. Literalmente caía pingos de sangue na população. Então são os evangelistas que saem para fora, uma coisa que muita gente não quer fazer, levar sangue de Cristo para as periferias, para levar para diversos tipos de classes sociais, levar o sangue para libertar e salvar pelo poder do evangelismo. São os evangelistas. Pastores é garfo, porque o garfo, quando já o cordeiro estava ali, com tanta combustão, às vezes o cordeiro estava morto já, logicamente, mas ele podia pular com a combustão e ali com o garfo, o sacerdote
colocava novamente o sacrifício, o cordeiro ali, o acomodava, mexia. Quem sabe fazer churrasco sabe do que eu estou falando. Esse garfo era grande. Ou seja, o pastor é aquele que vai, às vezes, espetar a tua vida. Muita gente não gosta do trabalho pastoral, mas que te cutuca, que te coloca novamente no altar para que você fique ali no fogo, para que você fique ali morto para o mundo e ser guiado na dimensão espiritual. Os braseiros são os mestres. Por quê? Porque os braseiros pegavam brasa, sabe quando você faz churrasco? Era assim, cheio de brasa, e nessa brasa se levava no altar do incenso, no lugar santo, para queimar ali o incenso e haver conexão. Os mestres têm que levar a igreja para trazer profundeza, brasas para levar a conexão do divino. São os que têm a revelação, são os que têm a virtude do eterno. Veja lá, esse estudo está com muito mais detalhes em hebraico, tudo maravilhosamente explicado. Mas por que eu me detive nisso aqui? Porque, olha, os filhos de Eli, meu Deus, eram corruptos. Ou o nome do cara em hebraico, Hafni, esse aqui é Ofni, tá? Ofni, com H em português, Ofni, e Finhas é Finéias, Finéas, tá certo? Então, é Hafni, Het, com pontuação para A, o Fei, com pontuação, o Nun, com pontuação para I, e termina com Yod. Hafni, isso aqui, sabe o que significa Hafni? É punho fechado, é isso mesmo? Punho fechado, alguém que tem fechada a mão. Punho da mão. É alguém que tem a mão fechada. Normalmente, uma fechada significa mesquinho, uma pessoa ensimesmada, que só pensa nela, não compartilha nada e não recebe nada, está sempre trancafiada dentro dela. E Finhas, a raiz da palavra Finhas é fei, ou pei, que seria boca, e Nahash é serpente, Nehoshe também é bronze, sempre o bronze e a serpente estão no mesmo patamar. Talvez eu vou ter que gravar outro vídeo para explicar isso, porque bronze e serpente. Justamente temos uma serpente de bronze, é algo simbólico. Tem um vídeo gravado também sobre isso, procure. Mas Finhas significa boca da serpente. Boca da serpente. Serpente. Boca de Satanás, não tem outra coisa. Então, punho na mão e boca da serpente. Olha o nome dos filhos, gente. Olha o nome dos caras. Esses caras eram corruptos, malignos, se prostituíam com as mulheres. Veja lá, hein? Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Diz assim, no versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Também tem um vídeo explicando sobre o que é Belial. Procure lá. E não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha um moço do sacerdote, se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão. Essa é a palavra aqui. O garfo é maslech, maslech é o garfo. Eles pegavam a ferramenta. A única ferramenta que eles pegavam, esses cidadãos aqui, eram os garfos. Aqui, ó, garfos. Eu vou te falar uma coisa. É aqui onde está dando muito problema. No sistema eclesiástico no mundo. Eu vou te falar algo seríssimo. Muita gente tem o chamado ao pastorado, mas a sua prole não tem. Eu vou lhe falar, eu tenho que ser claro. Eu sempre falei isso com meus filhos. Ei, se Deus não chamou você, não se aventure a ser pastores. Não se aventure. E outra, eu tenho um chamado, Deus me chamou para o ministério, eu sei pastorar, eu sei o que eu estou fazendo, eu pastorei, eu estou pregando, eu estou ensinando, eu estou exortando, trabalho, sempre trabalhei fora, sempre empreendi, sempre fui empreendedor, empresário, porém trabalho na obra do Senhor. Agora, eu sempre digo para o meu filho, se você tem uma chamada para qualquer coisa e Deus não te chamou, sai fora disso, eu não vou te deixar o legado do meu ministério por herança humana, eu não vou deixar a igreja prontinha, com toda a estrutura, o prédio, ou a sistêmica para você, porque você simplesmente é o meu filho. Esse é o grave problema que está acontecendo hoje em dia. O papai pastor, o papai bispo, sei lá, o dono de toda essa estrutura
gospel, né? Denominacionalista, está entregando o garfinho já para o filho. E o filho nem convertido direito é um prostituto, é um sem vergonha, é um sem caráter, é um homem violento, é um homem abusivo, é um viciado, e o cara está dando a chance para o seu menininho lindo, precioso, que é um marmanjo sem vergonha. Eu te pergunto, você conhece uma história desse jeito? Lamentavelmente, assim está cheio, porque eu conheço esse sistema que o Deus um dia me tirou dele, para a glória de Deus. E está cheio de gente. Eu queria que meu filho ou minha filha continuasse o ministério sacerdotal? Sim, como não? Porque um dia eu recebi o chamado de Deus para isso. Agora, se ele não tem, não posso forçar uma situação. Eu quero que você deixe esse comentário. Na minha opinião, e você pode me fuzilar se você quiser, na minha opinião, ministério pastoral não pode ser deixado como herança humana, física para um filho. Diga sim ou não. Deixe o seu comentário, por favor. Quero te ouvir. Porque aí onde está acontecendo a miséria, o garfinho é dado. Mas o que eles faziam com o sacrifício? Lógico, olha só, traziam um cordeiro, traziam um boi, além de estar se prostituindo na porta do templo, da tenda, ali em Siló, o que eles faziam? Pegavam o garfinho, porque tudo era para sacrifício do Senhor. Era para Deus, a oferta era para Deus, era para a obra de Deus, era para estar em contato com toda essa estrutura, essa logística do que era o culto judaico. E eles viam uma carne bonita, meu irmão. Quem conhece de carne aqui? Quem conhece como subdividir, meu Deus? Eu nem sei o que é picanha, o que é costela, o que é maminha, é contrafilé, é colchão duro. Quem sabe, sabe. Alguém deve saber, sim ou não? Faz tempo que a gente não vê carne, né? Mas olha, tá lá, com preço absurdo, mas imagina, você vê carne, vê picanha. Meu Deus, você sabe fazer carne, você sabe saborear uma boa carne. Agora, presta atenção. Eles estavam lá e era para Deus, eles iam lá com o garfo e pegavam carne para eles. Estavam roubando do altar para eles, para conveniência. E isso é algo diabólico e satânico. E eu vou te falar, o que tem hoje de gente exercendo sacerdócio pastoral, pastores, que nunca, vou colocar um asterisco, nunca foram chamados para isso. O engraçado, meu irmão, é que esses dois endemoniados aqui, Hafni e Finhas, que é Ofni e Fineia, não quiseram pegar as bacias do sangue. Vou pegar as bacias, porque o sangue é evangelismo. Não quiseram pegar as bacias para ir lá. Eles meteram a mão onde não deviam, porque não eram sacerdotes. Não eram. Ou talvez tinham a linhagem somente, mas não eram aprovados por Deus. Esse é o principal. Não eram aprovados porque eram malignos. Não andavam segundo a regra do sacerdote. Agora, por que já que era para pegar e meter a mão, por que não pegaram as bacias para levar sangue para o povo, para redimir o povo? Porque essa turma não quer evangelizar. Essa turma que se diz pastor não quer sair, só quer os benefícios. Só quer o garfinho para pegar a picanha para ele, só quer o garfinho para pegar uma carninha boa e se aproveitar e se banquetear e ainda se prostituir. Por isso que, na verdade, essa sistêmica diabólica hoje em dia está fazendo com que haja uma defasão tão grande no tocante à credibilidade do evangelho e do ministério. Por quê? Porque existe essa laia, esse tipo de gente que fala bonito, aprende a orar, mas não tem o chamado de Deus. E Deus já o reprovou. Então nós precisamos entender que há muita gente que quer usufruir, desfrutar, está na redoma, está comendo picanha, está querendo comer um monte de coisa e na verdade não tem chamado. Vai estudar, vai ser sua profissão numa boa, porém não se meta a ministrar, a exercer cargo de pastor principalmente. Pastor, se você não é. Eles só pegaram os garfos, que é pastor. Tá? Agora, ir para a África fazer missão e ser cinzeiro para levar a cinza para fora, provando que há remissão, porque eu levo o evangelho para fora, ninguém quer. Ninguém quer ir para a África, ninguém quer ir para a Ásia, ninguém quer ir para o Oriente Médio pregar a palavra. Todo mundo quer ficar na redoma. Essa é a grande dificuldade e dilema que a igreja de Deus tem hoje. Isso é seríssimo. Então, esses dois aqui,
Hafni e Finhas, que seria Ofni e Fineia, o seu significado é punho da mão. Punho da mão significa mão fechada. O que leva a isso? Pessoas mesquinhas, pessoas que só pensam nelas, não pensam no povo, não pensam muito menos em Deus, porque a oferta, o sacrifício, o holocausto era para Deus, e eles tiravam aquilo que era de Deus, algo que era de Deus, eles pegavam para si. E o que nós vemos hoje em uma geração, um bando de pastores malandros, sem vergonha, se enriquecendo às custas do povo. Desde já quero agradecer a muitos que cooperaram conosco, porque levantamos uma oferta para enviar para a África, e deixo minha saudação para o meu amigo pastor missionário, homem ungido de Deus, Maurílio Lucena, que está trabalhando tanto no Malawi como ali em Moçambique. E estamos trabalhando para enviar recursos para um homem que está com a esposa lá enfiado na África, no meio de crianças sofrendo. Aqui temos trabalho social com crianças que não tem de onde tirar para tomar um café, não tem estrutura, precisam de assistência emocional, espiritual. Tudo isso nós fazemos, trabalhos sociais, e nos faltam recursos para fazer, mas tem bonitão que está indo na loja comprar BMW e carro de última geração porque é filho do presidente. Eu te repreendo, demônio da mão fechada, demônio do Hafni, que só pensa nele, né? São esses malucos que chegam de limusine com ostentação, com capa de neon e com botões de ouro. Essa raça maluca e que muitas vezes está dirigindo movimentos apostólicos, proféticos nessa nação, e é gente louca que Deus desprezou, e eu não tenho limitações para falar disso, porque é uma denúncia espiritual. Até onde vai esse garfo? Agora, peraí, eu sei que havia primícia, havia oferta, e o sacerdote podia se alimentar, havia ordem para isso. Claro que se eu não sou louco, como também Paulo diz, o boi que está debulhando, você não pode fechar a boca dele, pelo amor de Deus, é injusto. Ou seja, quem trabalha para o evangelho, viva. O que é viver? É ter saúde, ter alimentação, ter vestuário, glória a Deus, já acabou. Agora, eu, Natanael, se eu quero ter mais condições, mais dinheiro, dar algo mais para minha família, eu tenho que trabalhar. E é isso que eu faço, trabalho, invisto, sou empresário, vou desenvolver minha área em vários sentidos. Eu trabalho em vários segmentos, já fiz de tudo nessa terra do Brasil. Eu preciso ter isso, eu preciso ter essa dignidade para que eu possa ter credibilidade. Então, essa é a ação maligna que está acontecendo em relação aos garfos. Esse garfo só pega para mim, só pega a porção para mim. E além disso, estão prostituindo-se, estão adulterando. É por isso que tem cantor prostituto. Por quê? Porque tem pastor prostituto. Por que tem pregador adulto? Porque tem pastor que chama ele, paga um cachê de adultério, de 30, de 40, né? E eles vão pregar e vão fazer eventos com luzes e se paga, e vamos trazer o cantor. Que cantor? Uma vírgula. Eu não quero prostituta nem prostituto na ação sobrenatural daquilo que a igreja reunida será para uma conferência, para um culto. Por quê? Porque nas portas ali do tabernáculo estava essa raça se prostituindo. Isso traz juízo de Deus. O garfinho do Ofni e Finéias maligno que tem que ser repreendido. Punho da mão. E esse aqui, boca da serpente. São esses mesmos que são os que estão espraguejando, os que estão se misturando com política, os que estão declarando coisas que não são de Deus, mas são coisas de Satanás, ensinam doutrinas de demônios, inventam modas e estão copiando modelos dos Estados Unidos, da Europa, e toda essa cambada que inventa coisas com a boca da serpente está envenenando muita gente da igreja. E há muita gente que precisa se converter de verdade, conhecer o evangelho de verdade e conhecer a palavra de verdade. Olha o que diz aqui. Era, porém, Eli já muito velho. Sabe o que acontece com Eli? Que ele está cego. Quando o sacerdócio de Deus perde a visão, perde a dinâmica de enxergar o espiritual, ele vai se corromper. E muita gente começou de uma maneira linda, preciosa, mas cresceu tanto que perdeu a visão santa. E o que acontece? E ouvia tudo quanto os seus filhos faziam.
e a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Oh, virou um bordel agora a porta da igreja. Virou um bordel. É o que está acontecendo, um bordel. Vou falar novamente, queridos, preste atenção. Se meu filho não é convertido, não vai pregar, não vai receber unção, não vai ser reconhecido. Eu creio que Deus vai salvar, vai operar, ele vai usar a glória, Deus louvado. Mas não posso. Sempre ensinei a verdade, sempre ensinei o evangelho, sempre ensinei o que é santo. Agora, eu fazer uma maracutaia gospel aqui, para que eles serão pastores, serão na redoma no sentido de serem ministros de Deus, falarem bonito, e não são, isso nunca vão ver na minha vida. Nunca, em nome do Senhor. Nós precisamos ter essa santidade, esse compromisso com o Senhor. Que Deus nos guarde e nos livre. E essa palavra podia ser aplicada à nossa vida como vida de tabernáculo de santidade, porque dentro de mim pode haver um Ofni e Finéias que está sabotando a sua vida e não está vivendo a glória do Eterno. Que Deus te guarde, que Deus nos livre e que o Eterno te abençoe. Um beijo no seu coração.